Djamila, qual a sua opinião sobre as redes sociais e as questões raciais? Você acha que as redes sociais têm dado voz ao racismo? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente consegue, como militante, pautar questões importantes nas redes sociais, entendendo todos os limites das redes, de que 1 milhão de pessoas não têm acesso à internet, mas eu acho que os movimentos sociais vêm conseguindo pautar essas questões dentro desse espaço, instrumentalizar a militância através desse espaço. Mas, por um outro lado, também tem reação àquilo que a gente produz. Então, você tem muitas pessoas racistas, muitas pessoas que promovem ataques, fake news, porque um lado conservador também entendeu esse espaço como um espaço de disputa de narrativa também. Como a gente não tem uma mídia democratizada, o espaço na internet também ainda é um espaço, na grande maioria, controlado pelos grandes grupos de comunicação. Mas eu acho que mesmo assim a gente tem conseguido fazer debates importantes, movimentações que começam nas redes e depois pautam a mídia hegemônica. A gente tem conseguido organizar eventos muito rápidos por conta de coisas que a gente faz na internet. Então acho que não dá para negar o poder que isso tem também. Então, até que ponto você acha que as redes sociais têm ajudado a militância negra? Eu acho que tem ajudado no sentido de dar visibilidade a muitas questões que a mídia hegemônica ainda ignora. No sentido das pessoas se organizarem em grupos, no sentido de você conhecer artistas independentes, cineastas negras que acabam não tendo espaço. Eu mesmo faço parte de uma geração que consegue visibilidade a partir das redes sociais. Então, acho que, de uma maneira, tem contribuído no sentido de dar visibilidade a algumas questões importantes para as pautas. Sobre o preconceito estrutural, por exemplo, você acha que um negro em condições financeiras melhores do que um negro em condições financeiras em forma vulnerável, sofre menos racismo? Eu acho que ele não sofre pressão de classe, né? Porque são várias categorias que nos circundam. Então, raça, gênero, classe, orientação sexual. Então, eu penso que uma pessoa negra que tem uma questão financeira confortável, ela não vai passar pela questão pela opressão de classe, mas ela vai sofrer racismo, porque o Brasil ainda é uma sociedade racista. Claro que ele vai estar menos desprotegido em alguns aspectos do que pessoas negras, pobres e que acumulam mais vulnerabilidade, mas isso não significa que ele não deixe de sofrer racismo, né? Ele talvez tenha mais acessos, mais escolhas, consiga adentrar determinados espaços, mas ainda é uma pessoa negra, então acho que isso tem que ser levado em consideração. Sobre a punição para os crimes de injúria racial. Como é que você vê essa punição para, por exemplo, um caixa de supermercado ao Bolsonaro? Eu penso que no Brasil a questão legal ela ainda precisa de muitos avanços, né? A gente mesmo que entenda certos crimes como racismo, eles vão ser tidos como injúria racial, né? Quanto que ainda há um entendimento da lei que ainda não contempla o que a gente acredita. Eu acho que as leis são importantes, mas é preciso também falar desse entendimento da lei. Então, muitas pessoas que aplicam a lei vão considerar que aquilo não é tão importante, ou vão aplicar penas leves, pelo que a gente entende que deveria ser. Então, a questão legal é importante, mas eu ainda acho da importância da gente pautar isso de maneira mais profunda na educação, de fato transformar a mentalidade das pessoas em relação a essas questões. É importante, mas ainda temos um judiciário muito branco, um judiciário que não está preparado, muitas vezes, para lidar com essas questões. Você acha que a mídia tem exercido bem o seu papel na questão de divulgar os casos da militância negra? Eu acho que de uns tempos para cá a mídia tem divulgado porque a gente forçou essa divulgação. Acho que é importante dizer que a gente forçou ser visto, né? Então estão nos vendo agora porque não tem como, né? Porque perderam audiência, porque a gente consegue inclusive criticar certos programas através da internet, de pautar algumas questões. Mas de maneira geral, institucionalmente falando, ainda somos poucos jornalistas, poucas atrizes, poucos atores dentro dos espaços. Então não adianta só falar sobre, se dentro da estrutura das próprias organizações a gente é invisível, ainda muito minoria ocupando espaços importantes. Por exemplo, dentro da dramaturgia, você acha que o papel das relações do negro tem mudado? Muito pouco ainda. Acho que mudou, mas pouco. Muito por conta da nossa pressão também. Mas se a gente for olhar as novelas que estão no ar, por exemplo, na Globo, das 8, por exemplo, não tem nenhuma pessoa negra. Então, a gente ainda parece que em algumas novelas se debate, mas de maneira geral ainda está muito incipiente, perto do que ainda não reflete a diversidade do nosso povo, de maneira geral.